Quando a gente pensa que a justiça brasileira não vai mais surpreender ninguém, aparece uma aberração. E a aberração dessa semana vem da Justiça do Trabalho. Depois de ouvir o que eu vou contar, eu tenho certeza que você vai ficar tão indignado quanto eu fiquei. Quando a gente toma conhecimento de algumas decisões da Justiça, vem a decepção acompanhada de pitadas de estarrecimento. Diz o ditado que o exemplo vem de cima. E não é para menos, né? Com o Supremo Tribunal Federal tomando decisões absurdas como a gente está cansado de ver, alguns juízes aqui no Brasil têm a tendência de seguir a mesma linha dos nossos Supremos Ministros. Ontem eu recebi de um amigo um recorte de uma matéria que foi publicada no jornal Valor Econômico. Presta bem atenção no título. Queda em casa pode ser acidente de trabalho. A manchete já me surpreendeu de cara. Quando eu li o conteúdo da matéria, parei, pensei e concluí que só uma junta de psiquiatras para estudar a cabeça de quem tomou uma decisão dessas. Veja só o absurdo. A Justiça Trabalhista considerou como acidente de trabalho a queda sofrida em casa por uma representante da Avon que fraturou o pé. Ela vai receber 1 ano de salário e mais R$20 mil por danos morais. Agora veja o que disse a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Miranda. O judiciário deve estar atento às novas formas de trabalho. E ela acrescentou que a jurisprudência deve ser dinâmica para alcançar as novas realidades. Essa decisão, mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, já acendeu o sinal de alerta nas empresas que estão adotando aquele modelo de home office. Mas quem conhece a Avon sabe que essa empresa sempre adotou a prática de venda de porta em porta. Eu até entendo que a pessoa que sofre um acidente durante a atividade que está realizando, isso aí poderia se caracterizar como um acidente de trabalho. Mas a Avon, como outras empresas do gênero, aí, ela vende a sua mercadoria para as suas representantes revenderem. E como diz, de porta em porta. Essa aí é uma boa oportunidade para mulheres fazerem um rendimento extra, trabalhando no horário e nos dias mais convenientes para elas. Elas não têm vínculo empregatício com a empresa. A empresa se limita a vender as mercadorias e suas representantes seguem aí um roteiro que ajuda a melhorar a sua performance. Mas representante trabalha por conta própria, no dia e na hora que quer. Só que o acidente sofrido por essa representante foi dentro da casa dela, não aconteceu na rua onde ela de fato trabalha. Aí você fica até sem palavras para descrever essa situação. O Brasil é o único país do mundo que tem uma justiça do trabalho. Ela surgiu na época do Getúlio Vargas. Essa foi a herança getulista, né? A história da Justiça do Trabalho no Brasil teve a sua origem a partir da criação do Conselho Nacional do Trabalho em 1923, atendendo aí aos anseios de uma classe trabalhadora que estava num processo de consolidação. Nos 20 anos seguintes, o direito do trabalho passou por diversas transformações. Ele foi ampliado, foi organizado e foi regulamentado. Esse processo culminou com a instalação da Justiça do Trabalho em 1941 e o surgimento da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943. E olha que já se passaram 80 anos. E a cada ano que passa, parece que essa justiça anda para trás. Quem já foi empresário ou tentou empreender algum negócio, sabe que a Justiça do Trabalho é uma das que contribui para a diminuição dos empregos no Brasil. Os custos para se manter um empregado estão cada vez mais absurdos. E se você precisa
dispensar o empregado, os custos vão às alturas. E com decisões estapafúrdias como essa, quem é que em sã consciência vai querer empregar alguém? É isso que esses juízes acabam provocando. Nenhum deles quer perder a bocada, né? Somos nós, os pagadores de impostos, e as empresas, que muitos deles aí fazem questão até de achacar, para usar um termo assim bem apropriado, somos nós que sustentamos esses altos salários e a gente ainda tem que se submeter às decisões absurdas e sem sentido que eles tomam. Hoje nós temos no Brasil uma justiça que dá razão ou vitória não a quem tem direito, mas sim ao mais astuto, ou na cabeça de determinados juízes do trabalho, aqueles menos favorecidos que podem ser recompensados por empresas que estão muito bem financeiramente, independente de terem razão ou não. Eu vou dizer uma coisa, eu mesmo já vivenciei isso em algumas situações. E é esse tipo de justiça que muitos juízes do trabalho adoram fazer. O mundo jurídico vive em delírio. O meu ex-patrão, que era juiz, sempre disse que o delírio na justiça começa quando chama um magistrado de juiz. Porque, na verdade, ele não julga, ele apenas deveria interpretar e aplicar a lei. Ele dizia que a gente só julga quando aplica os próprios critérios. E o magistrado avalia os fatos por meio de critérios de terceiros que estão prefixados na legislação. Mesmo se ele discordar, ele não se livra desses critérios e por isso ele não julga, ou não deveria julgar. E a conclusão que ele chegou é que rotular um magistrado de juiz, além de mentira, confere a ele uma condição divina, né? Que no final das contas desorienta toda a sociedade e o próprio magistrado, como a gente já se acostumou a ver.